E aí, galera, o técnico Fernando Diniz não é mais treinador do Clube de Regatas Vasco da Gama e a vida segue. Já temos os primeiros nomes aí especulados, mas antes de falar do próximo, queria falar do nosso atual ex, né? Eu queria fazer um balanço, falar um pouco sobre expectativas, até mesmo a ideia da diretoria, se o time de mandar embora foi bom, foi ruim, atrasado demais, e vamos debater. A gente debateu, falei bastante aqui da saída do Felipe Coutinho. Devemos também gastar alguns minutos para falar do técnico Fernando Diniz. Então eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago para vocês essas e outras informações. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Futebolaço, Dieguinho na área, trazendo no ar a nossa primeira edição desta segunda-feira. Por favor, deixa o like aí no começo do vídeo, não custa nada, não paga boleto, é importante para o YouTube entregar o vídeo para mais pessoas. E se você estiver chegando aqui pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço, é um prazer poder produzir conteúdo para vocês todos os dias, beleza? E a galera que quiser comprar, ó, camisas antigas históricas do Vascão da Gama, chama a gente na lojinha do Futebolaço no Instagram. A gente envia para todo o Brasil. Inclusive, se você correr, segunda-feira é dia de postagem nos Correios, tem 11 envios saindo. Amanhã você pode estar adquirindo alguma peça com a gente. Se quiser vender, tiver uma camisa, um agasalho aí que você não está usando mais, original em bom estado, manda a foto pra gente lá no direct do Instagram, que a gente dá uma analisada. Dito isso, vamos agora aí às informações. Primeiro, vamos ao anúncio de maneira oficial do Vasco, a nota informando o desligamento do Diniz. O Vasco da Gama informa que Fernando Diniz não é mais o técnico da equipe. Junto com ele, os auxiliares Ricardo Colbachini e Evandro Fornari e o preparador físico Wagner Bertelli também deixam o clube. O Vasco agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sorte na continuidade de suas carreiras. Bruno Lazzaroni assume a equipe interinamente. E aí, logo na sequência, eu vou deixar com vocês o pronunciamento do presidente Pedrinho, ainda lá no estádio Newton Santos, confirmando ali o desligamento do Diniz e deixando algumas palavras. Ele aproveita também para falar sobre o meia Felipe Coutinho. Estou aqui para informar o desligamento do Fernando Diniz como treinador do Vasco. Quero fazer um agradecimento por todo o carinho que ele teve comigo e com a instituição num momento bem difícil do clube, ele aceitar o convite e encarar o desafio e o projeto do Vasco, sempre trabalhando com muito empenho e dedicação durante muito tempo, com muito esforço para que a gente tivesse bons resultados. Então, eu comunico o desligamento dele e de forma interina vai ficar o Bruno Lazzaroni até a chegada do próximo treinador. Queria também só fazer um agradecimento também ao Coutinho por toda a dedicação também, empenho, esforço que ele fez para que viesse para o Vasco da Gama, honrando a instituição, honrando a camisa, sempre com muito respeito, com dedicação que a instituição merece. Tá bom? Obrigado e boa noite. Bom, tá feito o registro para vocês, um pronunciamento curtíssimo, né? Menos de 2 minutos, não foi uma entrevista, né? Não ficou aberto ali para fazer perguntas. A galera até perguntou, já tem um perfil? E ele respondeu curto e grosso ali, não. E seguiram ali. E aí só um primeiro breve comentário aqui. Tem 3 nomes nesse momento aí sendo já especulados como possíveis treinadores. Eu diria para vocês que um não me agrada e os outros 2 eu acho pouquíssimo provável, apesar de achar nomes excelentes. Você tá falando de quem, Diego? O primeiro é do Demichelis, argentino, inclusive jogador aí de seleção argentina, Copa do Mundo. Ele é treinador já há um tempinho, trabalhou no River Plate, trabalhou na base do Bayern de Munique, estava inclusive treinando o Monterrey do México ano passado, dirigiu o Johan Rojas. Isso não vejo com muito bons olhos, porque o Rojas chegou com muita expectativa lá e acabou ficando no banco, então tê-lo no Vasco agora, não sei se seria das melhores opções não. Essa informação foi dada pelos companheiros do canal Atenção Vascaínos, acho que ele teria sido oferecido, ele está desempregado e
estaria no radar. Outros nomes que aí já partiria mais do Vasco, que são nomes bem vistos e bem quistos dentro do Vasco. Um é do português, os dois são portugueses, né? O Leonardo Jardim, que acabou de deixar a equipe do Cruzeiro. Esse eu acho um grandioso nome, mas eu vou ser muito sincero, eu acho que a chance é pífia e se contratar, se ele abrir inclusive negociação, me seria uma surpresa enorme. Eu já explico o porquê. Ele disse que não gostaria mais de trabalhar no Brasil, inclusive queria dar um tempo, um pouquinho na sua carreira de treinador. Eu vi uma entrevista do Pedrinho BH, dono da SAF do Cruzeiro, que ele informou que um dos motivos que o Leonardo Jardim topou assumir o Cruzeiro é porque ele estava fechando um negócio de vinícola aqui no Brasil e tal. Então ele meio que juntou o útil ao agradável e ele terminou o ano como terceiro colocado do Brasileiro, semifinalista da Copa do Brasil. O Cruzeiro com um bom time se reforçou para essa temporada, mesmo assim ele pediu para sair. Então o que faria ele 2, 3 meses depois mudar de ideia, querer voltar a trabalhar e pegar o Vasco, que hoje tem menos capacidade de investimento, tá numa situação aí, tá numa situação meio mais ou menos, né? Tem um elenco inferior ao Cruzeiro e tal, então não acredito que ele vai mudar de ideia e, não, vou voltar a trabalhar no Brasil agora, tá? Mas seria meu nome favorito até, se fosse para escolher dos primeiros aí ventilados seria ele. O outro eu acho também um baita treinador, mas cara, o Arthur Jorge foi campeão brasileiro, Libertadores com o Botafogo, só que o Arthur Jorge está empregado. Ele é treinador do Al Rayyan e ele ganha na casa aí de 3 milhões de reais por mês, cara. Então assim, não faz muito sentido. É um baita nome, mas ele tá no Catar, não acredito que ele largaria lá. O Vasco não tem condições de pagar esse salário, deve ter multa rescisória também, mas são os 3 primeiros nomes aí que começam a pipocar na mesa do Vasco, nos debates. Então dei a minha opinião um pouquinho sobre cada um, mas acho os 2 portugueses excelentes. Só tenho dificuldade de ver o negócio avançando. Eu não sei se o Vasco vai nesses nomes tão óbvios aí, tipo Roger Machado. Um nome que me agrada muito, mas acho que ele não toparia largar o Mirassol agora, é o Rafael Guanais. Não sei se tem multa rescisória para contratar, creio que sim. Renato Gaúcho, confesso que é um cara que hoje é mais boleirão, eu não vejo o Renato com esse tesão todo. O Fluminense tinha feito um baita mundial de clube, chegou na semifinal. Ele começou a ter umas vaias da torcida e uns xingamentos em alguns jogos e ele pediu demissão. Fez tipo o Felipe Coutinho, né? A galera começou a xingar ele até fazia em termos de pontuação, o Fluminense estava até indo, avançou, se eu não me engano, às quartas de final da Sul-Americana, foi semi do Mundial, fazia o Campeonato Brasileiro ali na primeira página da tabela e decidiu largar. E o próprio Renato foi convidado para trabalhar no Vasco antes do... Oh, meu Deus do céu, antes do Carille e declinou do convite. Então, não sei nem se o próprio Vasco teria interesse de convidá-lo novamente. É um treinador com salário alto, então para fazer um investimento alto eu preferia ir nos portugueses aí, mas enfim, são situações difíceis, tá? Agora eu quero ir para o segundo e último bloco do vídeo, que é fazer o meu balanço, dar a minha opinião do que eu acho da passagem do Fernando Diniz. Antes, rapidinho, lembrar vocês aí que a Golcase é a nossa patrocinadora aqui no canal Futebolaço. Quer comprar aí produtos oficiais do Vascão, vai na Golcase. Lembrando, galera, que você comprando produtos lá na Golcase, um percentual da venda vai direto pro Vasco. Eles ganham, o Vasco ganha royalties. Então vamos ajudar o Vascão e de quebra, você que é um fã do meu trabalho, me ajuda bastante também, tá? Inclusive, mês de aniversário da Golcase e eles dobraram o desconto do meu cupom. O meu cupom normalmente dá 5% de desconto, mas tá dando 10%. E é por tempo limitado. Então aproveita, se você quiser comprar, ó, copo térmico, tem esses copos térmicos que você pode personalizar de 500 ml, tem o nosso copo aí de 1 litro 120, nós temos com tampa e canudo, temos uma variedade muito grande de garrafas, tem a nossa garrafa aqui de 500 ml modelo Urban, a nossa garrafa Fresh tem ela de 950 ml, tem um modelo dela menor também de 650, e você que quiser uma garrafa intermediária um pouco mais sofisticada, tem a Flip Pro, beleza? São produtos de altíssima qualidade. Eu trabalho com a Golcase há 3 anos e antes de trabalhar com eles, eu já consumi os produtos da Golcase.
Então, com certeza, vai lá que alguma coisa vai te agradar. Pô, Dieguinho, tem outras franquias? Tem DC, tem Marvel, tem NBA, tem Stranger Things, tem Ayrton Senna. Tem muita coisa, tá? Acho que eu citei várias outras. Harry Potter e por aí vai. Com certeza alguma coisa vai te agradar, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço. Você pode ir no QR Code ou no link da descrição. Compras acima de R$100, meu cupom funciona. Aproveita o desconto dobrado. E compras acima de R$200, você parcela em 3 vezes sem juros. Dito isso, vamos agora fazer um balanço da passagem do Diniz. Um fato curioso, o Diniz estreou fora de casa após aquele jogo maldito que o Vasco tomou a virada do Vitória no Barradão após abrir o placar e o Vitória com um jogador a menos desde o primeiro tempo. O Vasco conseguiu tomar a virada. Foi um dos jogos assim que mais me tirou do sério do Vasco. Foi um negócio... Eu lembro de fazer um pós-jogo transtornado. Foi no dia, inclusive, que eu cheguei de viagem em Buenos Aires. Acabei de chegar, jantei, fui comer uma pizza no Guerrim, e quando eu cheguei fui ver o jogo ali, cara, no meio de uma viagem o Vasco conseguiu me estressar. E aí eu tava lá pra estreia do Diniz, que foi o jogo subsequente, o jogo dele contra o Lanús, lá no estádio de La Fortaleza. E me chamou muita atenção aquela estreia dele, porque ele praticamente foi na conversa com os jogadores, só fez algumas orientações, mal teve tempo de treinar a equipe. E o Vasco fez um baita jogo. O primeiro tempo, inclusive, o Vasco foi superior ao Lanús lá dentro, jogando, trocando passes já desde trás. Eu lembro que o Luiz Gustavo, que era zagueiro da nossa base, foi vendido aí para a equipe do Bahia. Ele foi titular nesse jogo. E o Vasco pecou, teve algumas oportunidades ali, até tomar um gol no começo do segundo tempo, e o time vinha com aquele psicológico meio abalado, era tomar gol e o time parecia que se abatia e se entregava. E o Vasco depois tem uma queda ali, o jogo fica 1-0 e o Diniz dá um bom cartão de visitas. Eu queria dar até um passinho atrás disso, falando do momento da especulação e da contratação. Eu sempre fui um grande entusiasta do técnico Fernando Diniz, sempre tive muito carinho por ele, gosto da pessoa, gosto da figura, gosto do trabalho que ele fez no Fluminense, acompanhei muito aquele Fluminense da Libertadores, né? O Fluminense já no ano seguinte com desmanche, jogadores vendidos, outros lesionados, alguns convocados para a seleção na Copa América, bateu-se uma salada de fruta ali, alguns veteranos que deram a última raspa do tacho ali em 23 e em 24 já entraram numa queda, como o Felipe Melo, acabando até deixando o clube e por aí vai. O Marcelo acabou pedindo para ir embora também. Enfim, então aquele time foi dando uma desmontada. Mas eu vi com muito bons olhos a chegada do Diniz. Eu falei, cara, eu não sei se eu vou ganhar, se eu vou empatar ou vou perder. Mas pelo menos eu vou ver o Vasco jogar futebol. Porque se você voltar no tempo, qual foi o último treinador ou qual foi o último time do Vasco que jogava bola? Ele ganhava, empatava, perdia, mas pelo menos fazia jogos agradáveis. É meio difícil a gente puxar na memória da gente assim. Então eu falei, cara, eu acho que com o Diniz eu vou ter isso. Se vai dar certo, se vai dar errado, aí, cara, isso aí o tempo vai dizer. Então eu fui um grande entusiasta. Confesso que não tô absurdamente feliz, porque eu tinha, sim, um carinho ali pelo Fernando Diniz, mas entendo também que deu. Acho que o trabalho dele estava muito ruim e precisava ser abortado mesmo, tá? Como eu até usei o exemplo do Felipe Coutinho, ninguém está acima da instituição, o trabalho dele não estava rendendo, então acho que foi muito acertado e até tardio. Acho que o Diniz poderia já ter caído antes. Mas aí, falando do trabalho dele em si, eu acho que o trabalho do Diniz, ele tem picos, né? Picos para cima, picos para baixo. O começo do trabalho dele é marcado por um momento que o Vasco jogava bem praticamente todos os jogos. Dificilmente o Vasco jogava mal. E o Vasco acabava empatando, perdendo, de maneira tosca. Vem a janela no meio do ano. O Vasco faz uma boa janela. Vem Andrés Gomes, vem Cuesta, vem Robert Renan. Chega o Matheus França badalado que acaba não entregando, vem o retorno do Cauã Barros, e o Vasco tem um acréscimo de peças, melhora o nível do time, e o Vasco começa a meter ponta doidado. O Vasco tem uma sequência ali de 10 ou 11 jogos que ele tem uma derrota, e foi aquela derrota de 3-0 para o Palmeiras no Allianz Parque. E aí o Vasco arranca, converte já aqueles bons jogos agora em ponto, começa a ter ligeiramente um pouquinho mais de opção,
faz o processo do desmame, da saída do Verratti do time para a entrada do Andrés Gomes. Aí nesse movimento o Ryan muda de posição, o Ryan sai da ponta direita e vai para centroavante, e aí o Verratti cai para o banco, o Andrés Gomes entra no time num primeiro momento no lado direito, e o Nuno muito bem pela esquerda. Essa foi a configuração de trio de ataque do Vasco. Beleza? E aí o Vasco vai muito bem. Porém, se eu não me engano, depois da vitória contra o Red Bull Bragantino, o Vasco entra naquela sequência maldita de 6 derrotas seguidas, e até hoje eu confesso que eu não consigo entender o que aconteceu ali. Eu lembro que vazou aquela história do Hugo Moura, que ele estava insatisfeito, né? Ele saiu meio como X9 ali, teria vazado aquilo pelo vice-presidente da Força Jovem ali, o Marcelinho e tal. Fiquei muito com a impressão de que os caras estavam meio que de sacanagem, e o sacanagem que eu digo não era para derrubar o Diniz, né? Porque os caras estavam muito bem com eles e o Diniz tinha muita moral com a diretoria e com o grupo, mas era aquela coisa do cara, a gente já não cai mais mesmo, o Vasco já estava classificado para a semifinal da Copa do Brasil e houve uma mudança de regulamento. A Copa do Brasil seria disputada só após o término do Brasileiro, e aí os caras talvez largaram, vamos se poupar aqui, pensar nas finais, já não briga por mais muita coisa, imaginaram que mesmo meia bomba iam botar alguns pontos, só que não, cara. Isso culminou na sequência aí, eu acho que foram 6 ou 7 derrotas, acho que foram 7. Aí ganha do Inter e perde de novo já com o time reserva pro Atlético Mineiro, num jogo que só valia ao Vasco a classificação ou não para a Sul-Americana, tá? E aí acontece isso. Isso aqui é um chute, a gente nunca vai conseguir ter certeza absoluta se foi isso. Vem as semifinais e finais ali da Copa do Brasil, e o Vasco faz 4 jogos bons ou 3 jogos muito bons. O jogo já do Maracanã deixa um pouco a desejar, mas se você soma os 2 jogos, eu acho que o Vasco foi ligeiramente melhor que o Corinthians, mas no futebol importante é a efetividade, bola na rede, não jogar bem ou jogar mal. E o Vasco acabou chegando a uma final e perdeu ali o título. E aí dá para você fazer um copo meio cheio aqui, meio vazio, aí vai do teu olhar, né, pro 25 do Diniz. Ele leva o time para uma final que o Vasco tirou favoritos, o Vasco tirou o Botafogo, tirou o Fluminense, que acabou o campeonato inclusive em quinto, vivia um grande momento, empilhou vitória atrás de vitória, e a gente tirou o Fluminense. A gente perdeu para um time na final que era do nosso nível, ligeiramente melhor. Acho que o 11 do Vasco era melhor, mas o banco do Corinthians é bem melhor que o do Vasco. Eu acho que foi aí até que o Vasco acabou perdendo o título da Copa do Brasil. O elenco acabou pesando e fazendo diferença, tanto que o Dorival trocou do primeiro para o segundo jogo. O Vasco não, morria ali com seus 11 iniciais, tentava ainda alguma coisa com o Verratti, e o Felipe Coutinho chegou morto para essas finais aí, basicamente só foi quase um objeto inanimado dentro do campo. E aí o que acontece? Por outro lado, eu não posso dizer que você ser vice-campeão da Copa do Brasil é ruim, ele foi muito bem na Copa do Brasil. Só que no Brasileiro, cara, a gente tinha terminado o ano anterior em 10º, e o Vasco acabou lutando contra rebaixamento, que nem estava na briga pelo rebaixamento, não era o rolê do Vasco, não era a nossa briga rebaixamento pelo time que a gente tinha e pela bola que o Vasco vinha jogando, mas ficou tão ridícula aquela sequência de derrota ao ponto do Vasco só conseguir confirmar na penúltima rodada do Brasileiro ali a sua vaga na Série A. E o Vasco foi no limite, foi 45 pontinhos, que é o tal do número mágico para se ficar numa primeira divisão. Então, com relação ao Brasileiro, o trabalho dele dá para dizer sim que foi ridículo, tá? Foi muito ruim ser com o time que tinha vice-campeão na Copa do Brasil, com méritos, foi ali o último colocado para a Sul-Americana e ficou nessa situação aí de campeonato. Então você pesa uma boa campanha na Copa do Brasil e uma péssima campanha no Brasileiro. É bem verdade que faltou um pouquinho de qualidade, talvez naquele momento que o Vasco jogava bem e faltava ainda algumas peças, talvez o Vasco teria colocado mais pontos e terminado numa situação melhor. Mas, de novo, o que vale sempre é os 3 pontos ali, o resultado final, tá? Então, a gente quase fecha aqui o 25, porque eu queria falar de outra área
que tem a ver com o trabalho do treinador. Eu falei primeiro aqui de resultado, agora eu quero falar de desenvolvimento dos jogadores. Inclusive eu vou concluir o meu 25 trazendo o oposto do que eu vou comentar aqui. O Diniz em 2025, dá para dizer que ele também teve, junto com a Copa do Brasil, um ponto positivo de desenvolver e de elevar o nível de alguns jogadores. O Léo Jardim passou a ser um goleiro hoje que joga um pouquinho melhor com o pé, é um goleiro hoje que joga adiantado e várias... Hoje, contra o Fluminense mesmo ontem, teve uma jogada de perigo, bola colocada no fundo, que ele foi sair ali para fazer a cobertura. Ele acresceu isso ao jogo do Léo Jardim, então acho que o Léo Jardim teve uma leve melhora ou acrescentou alguns atributos ao jogo dele. O Paulo Henrique viveu o melhor momento da carreira ao ponto de ser convocado para a seleção brasileira. O Robert Renan e o Cuesta chegaram nessa janela, então não dá para dizer que ele melhorou, eles, etc. O Piton fez uma temporada pior do que as temporadas anteriores, e até que ponto o Verratti pesa na equação, eu não sei. O Piton viveu muito de cruzamento no Vasco. Ele tinha treinadores que potencializavam a melhor característica dele. Se uma coisa que dá para dizer que o Piton é acima da média é batendo na bola e é cruzando. Seja o cruzamento propriamente dito com bola rolando ou faltas laterais e escanteios. Ele pega de fato muito bem na bola. Então, com Carille, com Rafael Paiva, até com Ramon Dias, o Vasco abusava do chuveirinho e tinha um grande matador no jogo aéreo. Então isso casou. O Payet tinha um entrosamento muito forte com ele. O Payet não era ele o cara de concluir a jogada, fazer o gol, da assistência, mas ele potencializava demais o Lucas Piton e botava sempre o Piton numa boa condição para fazer ali o cruzamento. Era muito interessante ter um entrosamento com os dois times. Diferente do Andrés Gomes. Parece que o Andrés Gomes tem aversão ao Lucas Piton, que o Piton cansa de passar e ele já não passa a bola. Então dá para dizer que na mão do Diniz o Piton caiu. Por outro lado, o Puma Rodrigues talvez viveu e vive o melhor momento dele com a camisa do Vasco. Passou a jogar em mais de uma posição, lateral direito, lateral esquerdo, melhorou defensivamente. Esse ano começa a temporada fazendo muitos gols, então acho que teve um crescimento por parte ali do Puma que estava quase já de lado. Inclusive, o Puma não ia ficar. Ele estava no banco, tinha um salário alto, não tinha intenção naquele momento de renovar, o Vasco já tinha procurado, ele não retornou. Após voltar a ter muitos minutos com o Diniz, ele mudou de ideia, cresceu de rendimento e acabou até renovando o contrato com o Vasco, tá? O Thiago Mendes é um jogador que chegou já na passagem dele, então não dá para dizer que ele melhorou. O Barros já tinha estado no Vasco, mas vem de fora também, após maturar, não com a camisa do Vasco, mas com a camisa ali do América e também do Amazonas. Então não sei se o Diniz tem a ver com o crescimento ou não aqui do Barros, mas os jogadores que dá para dizer com certeza que viveram com a camisa do Vasco os seus melhores momentos foi o Felipe Coutinho e o Ryan. O Felipe Coutinho, a gente já falou muito, né? A opinião quase que geral é de que a passagem dele foi bem abaixo da expectativa, mas mesmo esse bem abaixo da expectativa ou abaixo da expectativa, os melhores momentos do Coutinho foi com o Fernando Diniz. Inclusive, o Diniz informou que o Coutinho queria se aposentar ali no meio do ano, quando o contrato dele terminou lá com o Aston Villa. Ele acabou ganhando uma sobrevida, passou a ficar mais entusiasmado pela forma que ele estava jogando no Vasco e a crescida que ele teve, e aí ele até fez um contrato de mais um ano, tá? Depois ele terminou o ano mal, esse ano dele também começou meio claudicante e ele acabou pedindo a rescisão de contrato. E o Ryan, que eu acho que é o maior de todos os exemplos. O Ryan era um jogador de composição de elenco, era reserva, e tanto é que em 25 ele começa jogando pouco. Ele foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, não lembro agora se foi para jogar o Sul-Americano, se foi a Copa do Mundo Sub-20, não lembro qual foi a competição. Ele perdeu parte da pré-temporada, ele perdeu boa parte dos jogos e jogava, entrava, saía, não era uma peça, um pilar do time. Só que com o Diniz a coisa muda.
Ele quase foi negociado com o Botafogo naquela história de um pedaço em dinheiro, mando de campo, etc. E o Ryan explodiu. O Ryan virou o principal jogador do Vasco, desandou a fazer gol e foi vendido por 35 milhões de euros logo na virada do ano, ali no final do mês de janeiro. E isso deve-se ao Fernando Diniz. Então, eu posso dizer que alguns jogadores viveram os melhores momentos, ele potencializou. Jogadores que caíram na mão dele, eu só citei aqui o Piton. Só o Piton. O Hugo Moura vivia um momento melhor ou pior, acho que o Hugo Moura era uma peça mais importante no time. Apesar dele ter tido um momento no meio do ano ali que ele jogava de zagueiro, primeiro volante, que ele era uma peça imprescindível para o time, mas depois também caiu. Não podemos dizer aqui, que o Hugo Moura e o Piton tiveram uma queda. Todo o restante ou se manteve ou subiu. Só que aí vem o 2026. E o 2026 do Diniz é muito ruim, é muito ruim. E aí eu queria trazer para vocês aqui, inclusive, alguns dados para a gente debater. O Vasco tem na temporada 2026 11 jogos, 3 vitórias, sendo dessas 3 vitórias 2 contra Pequeno e uma única vitória contra o Botafogo, todo esfarelado, um time alternativo no primeiro tempo e no segundo tempo praticamente um sub-20, 4 empates e 4 derrotas. O time está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e no Carioca abriu perdendo a eliminatória para o Fluminense, tendo um jogador a mais desde os 18 minutos do segundo tempo. Ele teve 33 minutos com o jogador a mais e sequer conseguiu incomodar e criar chances de perigo contra o Fluminense. Tá bom? Esses são os números dele de 26. E aí, até pegando os números inteiros da passagem do Fernando Diniz, ele teve 54 jogos, 18 vitórias, 14 empates e 22 derrotas. Ele teve 4 derrotas a mais do que vitórias e o aproveitamento dele é pífio, é de 42%. Isso tendo aí já o incremento de jogos de campeonato estadual no meio, que poderia puxar um pouco para cima a margem dele, tá bom? Então, de fato, o trabalho foi ruim, o aproveitamento é muito, muito baixo. Tá? E aí eu concluo fazendo a minha análise final aqui sobre o 26 e eu encerro, de que a passagem do Diniz não deixa legado. Você olha, ele saiu, beleza, o Ryan deixou um legado, ele foi embora e deixou 35 milhões de euros, não deixou 35 milhões de euros no cofre porque ele mordeu ali 30% da negociação, mas deixou, além de muito ponto ano passado, muito dinheiro no cofre do Vasco. Então, beleza, o Ryan foi embora, mas deixou um legado. O que sobra do time e do elenco do Vasco agora com a saída do Diniz? Não muita coisa. O time coletivamente está muito mal. Fisicamente, eu acho que ele, para tentar, no desespero de manter o cargo, ele esfolou o Vasco em alguns jogos no estadual. O Andrés Gomes, cara, jogou quase todos os jogos da temporada. Os times grandes vêm revezando muito os jogadores ali para os jogadores cuidarem da parte física e aos poucos ganhando ritmo, porque daqui a pouco vai passar esse período de estadual e aí, meu amigo, é só as principais competições e o Andrés Gomes está jogando jogo atrás de jogo. Acho até que usar de bengala o excesso dos jogos para o jogo ruim do Andrés Gomes ontem não cai muito, porque vamos lembrar que o Vasco ficou 8 dias aí sem jogar. O último jogo do Vasco foi no sábado da semana passada, na vitória contra a equipe ali do Volta Redonda. Então ele teve 8 dias aí de um jogo para o outro e é mais do que suficiente para se recuperar. Então não dá para botar na conta. Mas ainda assim, o Andrés Gomes está um pouco esfolado. O Nuno Moreira, que era um dos principais jogadores do Vasco, termina o ano como tá em 2026 como um dos piores jogadores do Vasco na temporada, jogando ali pela ponta direita sem ter capacidade para jogar naquela posição. Acho que ele poderia inverter o Andrés Gomes, já que não tem outro jogador nesse momento pedindo passagem para ocupar a vaga ali pelo lado direito. Eu acho que o Andrés já provou que joga dos dois lados, inclusive jogou a maior parte da carreira pelo lado direito, apesar de estar bem do lado esquerdo. E os próprios reforços aí que ele pediu, que ele trouxe, eu acho que são bons nomes, não vem entregando. Inclusive o Brenner terminou a passagem com ele mesmo no banco, não tem agradado muito até aqui. O Saldívia parece que pode ser uma boa herança, fez um jogo muito bom com o Fluminense
e tomara que continue aí. Mas você dá uma olhada hoje pro Vasco, não tem muito, não é aquela coisa assim, vai chegar um cara, é só fazer um ajuste fino e já era, não. Eu acho que o Vasco vai, inclusive, mudar completamente a maneira de jogar com um novo treinador. Não vai ser esse time, jogador trocando de posição, zagueiro jogando aberto, construindo o jogo quase como lateral direito, o segundo volante do time, que é para estar armando o time mais à frente, vindo pegar a bola aqui no pé do zagueiro. Eu acho que o novo treinador vai mudar completamente a maneira do time jogar, independente de quem seja o treinador, tá? Então acho que não sobra quase nada. O que tinha de melhor do trabalho do Diniz foi embora. O Ryan, o Coutinho que tinha melhorado na mão dele, o dinheiro já tá lá, né? Isso já é uma coisa que ficou de uma temporada para outra. Então eu acho que a passagem do Fernando Diniz, e aqui eu concluo, ela é de mediana para ruim. Eu não posso dizer que ela é toda ruim, porque teve coisas positivas como algumas que eu citei. Eu não posso desconsiderar o Ryan, não posso desconsiderar a melhora de alguns jogadores, uma final de Copa do Brasil, mas o 26, o brasileiro e o que ele deixa para o Vasco agora com a sua saída, isso puxa para baixo. E aí a balança de contrapesos, né, das coisas boas e ruins, deixa a coisa mediana, mas aquele mediano mais para ruim do que aquele mediano quase chegando no bom. Pelo menos é o balanço que eu faço, tá bom? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mas agora o Fernando Diniz é passado, a gente tem que olhar para frente, tá bom? Que o novo treinador chegue o mais rápido possível e a gente possa reconstruir o nosso time e fazer uma boa temporada. O Vasco tem bons jogadores, precisa ainda contratar para dar uma reforçada, mas material humano tem, beleza? Beijo no coração de vocês, saudações vascaínas e até a nossa próxima edição. Tamo junto!